A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para mais uma escola dominical. Agora nós estamos na lição 11 já, né? Está acabando a nossa revista. E hoje a gente vai aprender sobre atributos da unidade da fé, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. Que você possa acompanhar até o fim e aprender junto comigo essa lição maravilhosa. Vamos lá. O texto áureo dessa lição nós temos em Efésios 4, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática é a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Tá vendo que responsa? Nós temos que a gente percebe que a unidade da igreja depende disso. A igreja ser uma só depende de nós vivenciarmos essas virtudes, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Isso que veio do próprio Deus, né? Direto de Deus para nós, como a gente estava falando lá que nas outras lições, que são bênçãos espirituais para o nosso interior ser transformado, né? Para sermos como o Senhor. Vamos lá. Na leitura bíblica nós temos em Efésios 4, do 1 ao 4 e Colossenses 1, do 9 ao 12. Vamos lá. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1 agora, Colossenses 1, do 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aqui a gente vai estudar, a gente está estudando Efésios ainda, né? Pega os primeiros versículos de Efésios 4, mas pegou Colossenses para poder confirmar essa certeza de que esses atributos precisam estar na nossa vida também, né? Precisam estar sendo desenvolvidos na nossa vida. Para a gente começar aí, a gente sabe que serão 3 tópicos. E um falará de humildade, o outro de mansidão e o último de longanimidade. Mas você pode, se você tem a sua lição na mão aí, você vai ver que o comecinho aí no ponto 1, ele vai primeiro falar da gente viver esse modo digno, né? Viver um digno, olha lá, o modo digno de viver cristão. Ou seja, logo no versículo 1 do capítulo 4 de Efésios, você vai ler junto comigo que ele fala assim, ó. Rogo-vos, então ele está pedindo, rogando. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis, ele está falando aos crentes em Efésios, né? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, aqui ele mostra que todo crente salvo existe uma maneira, um modo de viver, uma vocação que foi direcionada, foi assim preparada para nós cristãos convertidos. E é nessa maneira de viver que Paulo adverte para que os efésios venham viver, né? E isso também chega até nós, para que se a gente se tem por cristão, aquele que serve a Cristo, que serve ao Senhor, essas 3 virtudes que vamos aprender hoje precisam estar sendo desenvolvidas na nossa vida. Se não está completa ainda, com certeza não está, mas ela precisa estar sendo desenvolvida na nossa vida. E você precisa tentar encaixar ou tentar procurar em sua vida se isso está se desenvolvendo. Se ainda não está, é uma grande oportunidade que Deus te dá através deste estudo para você poder meditar, buscar, orar, clamar ao Senhor para que isso seja trazido sobre você e sobre mim também, né? Então vamos lá. O primeiro modo aí, então ele fala no ponto 1, o modo digno de viver cristão. Aqui ele fala que o próprio apóstolo,
ele faz esse pedido para que o povo cristão ande de uma maneira digna. Quando ele fala de vocação, ou seja, a gente vai lembrar daquilo que Deus preparou para nós. Lembra que nas lições passadas nós falamos sobre os atributos, sobre as bênçãos espirituais. Na lição passada mesmo, que na lição 10 a gente falou, no versículo, capítulo 3, versículo 16, se eu não me engano, que ele fala que isso estaria essa transformação no homem interior. Mas essa transformação precisa o quê? Ter uma atitude. Ela transforma por dentro, mas ela se mostra por fora em atitudes, em maneira de viver, em maneira de agir diante de circunstâncias adversas ou não. Mas o crente precisa ter um modo de vida diferente, porque o Espírito Santo vai estar regendo o seu interior agora, né? Transformando, mudando. Então aqui ele dá essa advertência, ele roga, né, para que os efésios venham viver esse modo digno, né, na presença de Deus. E é interessante que a lição fala aqui, né, no finalzinho desse ponto 1, que o próprio apóstolo Paulo demonstra que esse modo digno de viver traz o quê? Um relacionamento bom com Deus e com os homens, né? A gente vê que Jesus, apesar de muitos até não terem crido nele, mas o relacionamento dele com os homens e com Deus, né, buscava essa perfeição, né? E com Deus era lógico que era certo, como filho de Deus, como Deus que ele era, esse relacionamento era sem comparação. Mas em relação aos homens, muitos homens não compreendiam a Cristo, não entendiam suas ações, suas palavras, o seu próprio evangelho, né, suas boas novas que ele trazia. Mas para essa compreensão hoje, nos nossos dias, precisa que o Espírito Santo esteja dentro de nós. Só ele mesmo pode nos fazer entender, né, e vivenciar esse modo digno que Deus aqui, né, através de Paulo, traz sobre a nossa vida essa petição de nós vivermos dessa maneira digna. Pedro também cita, vamos ver aqui, eu marquei aqui Pedro, em 2 Pedro 3,11, ele fala assim, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Quando ele fala, né, no contexto, você vai ler lá, ele está falando sobre que todas as coisas irão perecer, um dia tudo vai se acabar, né? Ele fala até da terra, fala do fundamento, das coisas que irão se fundir e tal, e ele fala tudo vai perecer. Então esse tempo de vida que a gente tem precisa ser uma vida digna na presença de Deus e dos homens, né? E é isso que Paulo traz aí, rogando aos efésios que vivesse. Outro versículo em Pedro mesmo, 2 Pedro 1:10, ele fala assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então Pedro também traz essa preocupação sobre a vida dos crentes, que os crentes tinham que se preocupar em viver uma vida digna, conforme a vocação que foi chamada. Vamos dar um exemplo prático, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, um médico. Ele é lógico que ele lá no hospital, ele no seu plantão, ele está ali e a vocação dele é estar salvando vidas, né, buscando curar enfermidades, conforme o seu conhecimento da ciência e tal. Mas se ele está fora do seu trabalho, vamos dizer que ele esteja, vamos deduzir, que ele esteja num ônibus ou esteja na rua e ele esteja diante de uma situação em que uma pessoa está passando mal. O que você espera daquele médico como médico? Que na vocação que ele está, naquela profissão que ele foi chamado, que ele vivencia a sua vida, é que ele possa socorrer independente dele estar dentro de um hospital. Porque ele foi chamado para isso, né? Então que ele, vendo aquela situação, ele possa socorrer aquela pessoa. É o que se espera de um médico. Não é assim que a gente vê nas coisas naturais que a gente está falando aqui? Nas coisas espirituais é a mesma coisa. Se nós somos agora filhos de Deus, como Paulo diz, né, que recebemos essas bênçãos espirituais, Deus espera que a gente viva de um modo digno, um modo que corresponda como filho de Deus. E é isso que Paulo, nesse primeiro ponto aqui, adverte, né, os efésios para que eles vivam esse novo modo, né, de vida. Ele fala, rogo-vos que andeis como é digno da vocação de um filho de Deus. E essas três virtudes, a gente vai debater justamente isso, porque Paulo quer que isso esteja na vida dos efésios.
e na nossa também. Então vamos lá? O primeiro aqui, ele fala sobre humildade. Então o primeiro ponto a ser citado aqui, a primeira virtude, é vivenciarmos a humildade. Como viver a humildade no nosso dia? Como compreender o que é ser humilde? Que muitas das vezes a pessoa acha que ser humilde é ter uma roupinha simples, é falar simples, né? Existe até definições no dicionário para isso também, mas a realidade dessa palavra, humildade. Aqui nós temos, eu tirei até do dicionário, se você for ver assim, ó, o que é humildade? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Ou seja, quando nós entendemos e conhecemos a nós, quem somos, o que somos verdadeiramente nesse mundo que vivemos espiritual e real, né? Quando falo real é secular, né? Espiritual e carnal, vamos dizer assim. A gente vai entender quem somos nós verdadeiramente e se nós podemos vivenciar isso, viver nos nossos dias isso, realmente poderemos ser humildes. Quando, por exemplo, eu me coloco numa posição a mais do que outra pessoa, eu não estou agindo com humildade. Por quê? Porque quando eu vejo a palavra de Deus e entendo, né, vamos dizer assim, a palavra de Deus é a revelação do Senhor, a revelação de Deus onde a gente pode entender o mundo e tudo que existe, seja no mundo secular ou no mundo espiritual. E a palavra de Deus revela que nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, não existe diferença entre judeu e gentil, não existe diferença entre servo e livre, não existe diferença entre nós, né? Em relação a Deus, todos somos iguais. Então, o primeiro passo de humildade em relação de uma pessoa para outra é entendermos que não somos superiores a ninguém. Mesmo que você possa entender, mas eu tenho mais conhecimento, tenho mais entendimento, tenho mais posse financeira do que alguém, mas isso não te coloca a mais do que a outra pessoa, né? Muito pelo contrário, até a Bíblia fala que quando a gente financeiramente tem mais, a gente tem mais obrigações, a quem muito é dado, mais é cobrado, né? Tanto na vida espiritual quanto na vida financeira. Porque se eu tenho, posso repartir com quem não tem. Se eu conheço, eu posso repartir com aquele que não conhece, né? Então tem mais obrigações ainda. Então nesse sentido, nós somos todos iguais. E em relação a Deus, mais ainda. Nós somos pó, nós somos criatura, né? Fomos criados, somos filhos de Deus por sua misericórdia, por seu amor infinito, que nos resgatou e nos fez, né, por adoção, filhos de adoção, né? Por seu amor, ter nos colocado no seu reino, nos tirado das trevas para o seu reino de luz. Então a gente vai entender quem nós somos verdadeiramente. Então é conhecer nossas limitações. Sabemos que não somos todos iguais, mesmo quando você possa também entender uma pessoa, mas eu não sou capaz de fazer aquilo. Quando nós nos colocamos diante de Deus, a Bíblia fala assim que todos nós somos pecadores, né? Todos nós pecamos, estamos todos destituídos da glória de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor de nos resgatar, estaríamos lá ainda perdidos. Então a humildade, ela traz o quê? Esse sentimento de que somos todos iguais. E de que nós temos limitações, sim. Né? E com relação a Deus, nós entendemos que Deus é muito mais do que nós, né? E que Ele é Criador, Senhor, Salvador, Provedor, Ele é o nosso Senhor. E reconhecermos isso, essas nossas limitações, é um passo de humildade, né? É um sentimento de humildade. Mesmo aquele que conhece muito, a gente já falou, né? Poder ensinar aquele que não conhece, mas não ter ele mais como aquele que não conhece, muito pelo contrário, ter essa virtude de poder se colocar no mesmo lugar do que aquele que não conhece. Então a humildade aqui, para muitas pessoas, é um sentimento negativo, é um sentimento que coloca você para baixo, como que você não se desse valor próprio, aquele tipo de coisa, né? Aquele tipo de sentimento de que, até aqui na lição fala que alguns povos atrás sentia até isso como uma fraqueza. Mas quando Jesus veio e se revela, né, ele mostra muito pelo contrário, que a humildade é algo assim muito forte, algo muito soberano, algo assim muito bom na vida de um ser humano, né? Quando ele entende quem ele é e quem é o seu próximo, quem é Deus, e se coloca no seu lugar, né? Então aqui a gente vê que Cristo, ele dá esse exemplo e nos ensina a viver uma verdadeira humildade, né? Um verdadeiro sentimento de humildade.
e saber que somos dependentes de Deus o tempo todo. E aqui, ó, até nesse ponto mesmo, no ponto 2, ele fala que existe uma falsa humildade, né? Que ela só pensa na aparência, como eu falei para vocês, que muitas das vezes a pessoa pensa que humildade é ter uma roupinha simples, falar simples, morar num casebre. É um homem muito humilde. Não, muitas das vezes ele pode ser humilde financeiramente, mas dentro de si é um homem arrogante, cheio de orgulho, né? Então isso não faz parte de uma vida humilde. Então, ao terceiro ponto, ele fala que qual é então a verdadeira humildade? Como eu falei aqui, que o próprio Jesus e o apóstolo Paulo mostram que a verdadeira humildade, ela tira fora a arrogância e o orgulho. E ela promove, o que a verdadeira humildade promove? Ela promove a unidade. Quando nós nos colocamos todos num só, entendemos quem somos nós, estamos todos iguais, nós podemos nos unir, porque não existe diferença entre nós. Podemos nos unir. E quando nós falamos de igreja, mais ainda. Se a igreja tem esse sentimento de humildade, ela vai ter unidade. Como a gente falou na verdade prática, a igreja depende dessa humildade. Porque se existe aquele sentimento de nariz empinado, que eu sou mais que você, eu sou mais santo que você, ou sei mais, conheço mais a Bíblia que você é um mero membro, vamos dizer assim, né? Eu sou um obreiro, e fica aquele sentimento, o que acontece? Vai acontecer essas divisões, muitas das vezes, né? Tanto espiritual ou divisão intelectual, e trazer sobre essas pessoas um sentimento assim egoísta, né? Um sentimento faccioso, onde separa uma pessoa da outra. Então, no Novo Testamento mesmo, Jesus adverte para que a gente não tenha esse sentimento, né? Mas que a gente tenha um sentimento de todos sermos iguais, né? Agimos como ter cada um superior a si mesmo, para que nós não venhamos nos engrandecer, tá? Então, esse que é a verdadeira humildade, que é o ponto 3 aí, que é onde essa humildade traz um fortalecimento da unidade, né? Quem age realmente, quando existe humildade na igreja, se fortalece a unidade, tá? Segundo ponto, agora a gente vai falar sobre a mansidão. O que a mansidão traz de bênção sobre a nossa vida? Com a mansidão, nós conseguimos gerenciar conflitos. Ou seja, a mansidão aqui, vamos até ler o que está aqui, ó. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz, conciliação na igreja local. E eu te digo mais, não só na igreja local. O homem que consegue desenvolver isso através do Espírito Santo, né, deixa o Espírito Santo desenvolver isso na vida dele, ele consegue paz até mesmo com as pessoas fora da igreja, né? Muitas vezes até com seu inimigo, vamos dizer assim, porque a Bíblia fala isso, né? Que Deus nos dá graça para termos paz até com o nosso inimigo, e é isso que Deus nos dá, né? Porque a gente vai orar por aquele que nos odeia, a gente vai clamar por aqueles que não gostam da gente, né? E a gente vai poder ter esse sentimento de retardar essa ira, né? Não ter o sentimento de vingança, nem de mágoa, de rancor, mas a mansidão vai trazer sobre nós essa paz interior. Então vamos lá. O primeiro, e ele diz aqui, né? Como a gente sabe que em Gálatas 5 diz que a mansidão é um fruto do Espírito, tá? A gente não pode se esquecer disso. Deixa eu deixar aqui no jeito aqui, pra gente não esquecer de falar. Aqui. Ó, vamos ler primeiro então, já ajuda nós. 2 Timóteo 2, 24 e 25, vai falar da mansidão, ó. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, ou seja, instruindo com mansidão e vivendo com mansidão para não ter esse sentimento de tudo entrar em discussão, contender, né? Mas a mansidão traz sobre nós essa paz, esse alívio, vamos dizer assim, ao nosso coração, porque é como se o nosso íntimo, não é verdade, né? É como se o nosso íntimo estivesse sendo controlado, nós tivéssemos um equilíbrio emocional. A lição fala sobre isso. Esse equilíbrio emocional
em não se irar no tempo, né, errado, não querer vingar, não querer já logo trazer juízo sobre aquela pessoa que está fazendo alguma coisa contra nós, mas ter esse sentimento de calma, de paz e saber que existe recompensa nesse sentimento, né? Porque estamos ali manifestando a glória de Deus. Vamos lá. Então, nesse primeiro ponto aí, ó, da mansidão, eu risquei até na lição que está escrito assim, ó. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Ou seja, quando somos mansos, a gente age com o pé no freio aí, né? A gente não tá com aquela na ponta da língua para responder, muito pelo contrário, a gente para, analisa, muitas das vezes a gente vai entender que aquela pessoa está sendo induzida a nos ofender, a nos maltratar, mas como Cristo que deixou um grande exemplo, vamos lá no ponto 2, grandes exemplos, temos Jesus e Moisés. O próprio Senhor Jesus, ele sofreu muito em relação a isso, no sentido de que ele foi muito caluniado, muitas das vezes maltratado, e como que ele respondia a esse sentimento? Vamos ler? Ó, o exemplo aqui, ó. 1 Pedro 2:23. Pedro falando de novo, olha só que benção. Pedro falando, ó. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, Pedro está falando de Cristo, que ele não tinha esse sentimento de, né, toma lá da cá, de ser injuriado e também injuriar, né? Ser ameaçado, também ameaçar. Não, ele com mansidão respondia, né, a esses anseios, muitas das vezes, daquela pessoa furiosa, ansiosa em querer ofender a Cristo, mas ele respondia com mansidão e com amor. E aqui, ó, dando exemplo de Moisés, Moisés também, quando você vai lembrar dessa passagem, que na lição que está falando que é em Números 12, quando seus próprios irmãos, né, Miriam e Arão, acusam Moisés, querendo achar que Moisés, só você que Deus fala através de você, Deus pode falar através de nós também, e ficou aquela coisa de falando mal de Moisés e maltratando Moisés, e Moisés, o que ele fez? Ele não revidou, não. Ele não maltratou seus irmãos, muito pelo contrário. Deus é que agiu pela vida de Moisés, né? Chama Miriam e Arão, dá aquela chamada nos dois, fala que Deus fala boca a boca com Moisés e ainda traz um castigo sobre a vida de Miriam, que ela fica leprosa, né? Por 7 dias ela fica lá, Moisés, e olha para você ver como o sentimento de Moisés é. Moisés acabou intercedendo pela sua própria irmã que havia falado mal dele e Deus teve compaixão e curou a Miriam, né? Depois de um tempo. Então a gente vê que nesse sentimento, o sentimento de mansidão, ele é essencial para a nossa vida. Para quê? Para nós gerenciarmos conflitos. Vai existir conflito, mas irmãs, nós estamos falando do povo de Deus. Vai existir conflitos entre o povo de Deus? Claro que vai, irmãs. Nós somos irmãos, somos diferentes, temos criação diferente, temos sentimentos diferentes. Existem pessoas que são mais calmas, pessoas que são mais ativas, pessoas que são mais assim intensas. Então vai haver esses tipos de conflito. E a mansidão vai nos ajudar a pôr o pé no freio e falar, opa, peraí, nós somos um corpo, nós precisamos ter esse limite de amar um ao outro, e se houver alguma ofensa a gente precisa perdoar, precisa ter esse sentimento. E a mansidão vai nos ajudar a isso, a gerenciar esses conflitos que possam existir, seja dentro da igreja, seja no mundo. Porque o mundo também vai nos ofender, o mundo também muitas vezes pode nos caluniar. E como você vai responder a essa ação? Porque a gente sabe que nós somos no mundo, eles estão prontos a nos enxergar. Como que a gente vai responder a certas ações, a certas atitudes? Muitas das vezes você é provocado, você é incitado ao ódio, à raiva, e eles esperam para ver como que você vai responder. Se você é um servo de Deus, como que você vai responder, né? E muitas das vezes são provações que vêm sobre a nossa vida justamente para sermos aprovados, né? Então nós precisamos vivenciar isso, estar isso na nossa vida para a gente lutar e ter esse sentimento, buscar a mansidão para a nossa vida. Se a gente não tem ainda, o Espírito Santo esteja sobre nós e nos dê essa força, nos dê graça para estarmos isso no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Então agora no ponto 3,
aqui a lição também fala. Então, qual que é a verdadeira mansidão? A verdadeira mansidão, na lição aqui está falado, está escrito, e eu achei bonito, é aquela que trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Ou seja, por que eu não respondo, ou por que eu não venho agir com violência conforme a pessoa age comigo? Por que eu não vou tratar mal com mal? Por quê? Porque a palavra de Deus me ensina para mim não agir desse jeito. Então eu vou me submeter à palavra de Deus. A Deus em primeiro lugar e também a palavra de Deus. E essa submissão vai o quê? Trazer essa mansidão sobre a minha vida. Né? Muitas das vezes você pode questionar assim, mas Solange, você está falando que Jesus também é manso, né? E a palavra de Deus fala mesmo, porque Jesus fala assim, vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? E encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus falando que ele era manso e humilde, né? Aí você pode falar assim, mas e quando Jesus estava lá no templo e com aquele chicote lá que derrubou os vendedores lá né, que estavam lá no templo querendo vender esses sacrifícios, né, os animais, derrubando tudo. E Jesus não foi manso naquele dia. Aí você pode pensar assim, mas a gente sabe que aquela situação, além de ser um cumprimento da palavra de Deus, porque os próprios apóstolos vão citar isso depois, né, falando que eles entenderam aquela situação, porque lembrava daquele versículo que falava no Velho Testamento, que o zelo do Senhor, né, pela casa do Senhor consumia, né, e o Senhor Jesus estava ali agindo com justiça, porque era a casa de Deus, era a casa de oração, e o povo não devia fazer aquilo, né. Ali Jesus estava agindo com amor para ensinar aquele povo que aquele lugar não era para isso, mas sim para um lugar de oração, de amor, na presença de Deus. Então vamos lá, continuando aí. Vamos ler Tiago, deixa eu ver se eu já marquei aqui, que é no ponto 3. Isso, Tiago 1:21, ele fala um versículo bom para a gente guardar bem sobre essa verdadeira mansidão. Ó. Pelo que? Tiago 1:21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ou seja, a palavra que foi colocada no nosso coração, ele fala até enxertada, né? Que foi colocada no nosso coração, ela sim é quem nos salva. Então a gente tem que entender, esquece que ele fala lá, pelo que rejeitando toda a imundícia, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é superficial, mas vivendo uma vida verdadeira na palavra de Deus, né? Absorvendo lá com mansidão, recebendo essa palavra que vem do Senhor, se submetendo, por isso que a gente fala da mansidão, porque se submete, né? A gente fala aqui que no livro de Gálatas, mesmo quando fala da carne, do espírito, né? Ele fala que a carne, os desejos da carne, ela não quer se submeter a Deus, mas sim, quando a gente vive pelo Espírito, ele se submete a Deus, né? O nosso Espírito, quando a gente vive na presença do Senhor e deixando que o Espírito Santo nos ensine, ele vai nos ensinar a nos submeter a Deus, porque Deus, é Senhor da nossa vida, ele nos comprou para que a gente tenha uma vida santa agora, né? Não venhamos mais viver como a carne, né? No sentimento da carne. Então, e o quarto ponto aí, que ele fala assim, mansidão pressupõe, desculpa aí, irmãos, pressupõe a conciliação, ou seja, a mansidão nos ajuda a conciliar, né? Como a gente falou aqui dessa, não levar a ofensa adiante, mas pôr o pé no freio e vivenciar isso aos poucos e entender que Deus Ele é quem nos julga, é Ele quem vai nos justificar, você vai entender que isso traz o quê? Uma conciliação. Então, se eu estou conciliada com Deus, se eu estou próximo de Deus, se eu busco isso em Deus, esse sentimento vai estar na minha vida. Então, isso vai demonstrar que eu estou mais perto de Deus, né? Se isso ainda não está na sua vida, busque mais a Deus para que esse sentimento esteja dentro de você, né? Quanto de nós, eu acho que se a gente pudesse abrir aqui e pudesse testificar de quantas situações você passou, que você pudesse chutar o balde e falar um monte de coisa, você falaria, mas por amor a Deus, por amor à palavra do Senhor, você se submeteu ao Senhor, com mansidão, passou aquela situação e vivenciou o amor do Senhor sobre você, julgando você e justificando você, né? Então vamos lá.
O terceiro ponto agora e último, que ele vai falar sobre agora a longanimidade, né? Aqui, o que a longanimidade traz sobre nós? A força de suportar também erros e ofensas de outras pessoas. Ah, mas não era na mansidão? A mansidão e a longanimidade faz isso. Porque como a gente fala de longanimidade, o que é a longanimidade? É esse longo ânimo, né? Vamos dizer assim, essa graça que vem de Deus para você não se irar assim tão rápido. Deus te ajudando, né? Deus te ajudando, dando força para você nessa longanimidade. E isso vem como fruto do Espírito, né? E aqui a gente vai entender, ó, vamos ler lá agora a gente vai falar sobre a longanimidade, nós estamos no ponto 3. Colossenses capítulo 3, verso 12 e 13, está escrito assim, ó: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, olha só, o que a longanimidade vai te ajudar? Por que eu preciso ter esse longo ânimo? Primeiro, porque Deus também é longânimo, né? Isso é uma virtude que o próprio Espírito Santo vai te dar, que a gente falou lá no livro de Gálatas, vai ter explicando. Então, essa força que a longanimidade vai te dar, ela vai te dar paciência, tolerância, essa constância de viver isso, a vontade do Senhor, e força para perdoar também as pessoas. Porque nós sabemos que, né, quando Pedro vem falar para Jesus, seus discípulos falam para ele assim, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, se ele vier contra mim? Aí Jesus pega e fala, né, 70 vezes 7, num dia só, né? E a gente vê assim que essa situação pode acontecer na nossa vida, e imagine se a gente tem pouco ânimo. Por isso que fala da longanimidade. A gente ter esse longo ânimo e não estar se irando tão rápido assim. Se a gente não tivesse isso, o que ia acontecer? E seria impossível nós conseguirmos perdoar as pessoas. Porque muitas das vezes, a gente vê até num relacionamento, muitas vezes dentro de casa, né, na sua vida conjugal, ou na igreja, ou no seu trabalho, com seu patrão. Quantas vezes você passa por situações que, se você fosse levar em consideração, quantas vezes você já teve que perdoar essa pessoa? Por situações que ela te ofendeu, ou muitas vezes porque ela agiu com grosseria com você, ou porque ela não soube lidar com o seu temperamento e ela não tem paciência com você. E aí é a hora de você ter essa paciência com as pessoas. Então, esse fruto do Espírito na nossa vida, da longanimidade, ela vai nos ajudar não só a trazer o perdão, né? Mas vivenciar o amor. Porque eu não posso viver esse longo ânimo como que, não passa logo, tem que esperar passar esse tempo para me perdoar. Não, viver esse tempo, deixar passar esse tempo, porque você ama essa pessoa. E você sabe que mesmo que aconteceu conflitos e dificuldades entre vocês, ou na situação do seu trabalho, na sua casa, no seu lar, na sua família, você precisa ter paciência, né? Tolerância, amor. E a gente vai ver aqui na lição que essa virtude da longanimidade, ela é regada sim pelo amor. Porque só mesmo o amor, né? É que nem Deus, se ele fosse agir conosco, né, como a gente merecia, e se ao primeiro pecado nosso nós já fôssemos destruídos, com certeza nenhum de nós estaríamos aqui, né? Talvez há pouco tempo de vida nós já estaríamos fulminados por Deus. Mas Deus, no seu longo ânimo, em querer nos perdoar, em querer nos transformar, em querer trazer sobre nós uma nova vida, Ele suportou muita coisa da nossa vida. E nós precisamos aprender a suportar também muitas coisas dos outros, né? Seja do seu irmão, seja da sua família. Aí você pode dizer assim, mas eu não fui criado assim, eu não sou assim. Mas Jesus gerou você de novo. Quando você aceitou a Cristo e levantou a sua mão para Deus, você foi, né, regenerado para viver uma nova vida com Deus. Então vamos lá. Então aqui, essa longanimidade nos dá, assim, força para suportar os erros dos outros, as adversidades da vida
e são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo, né? No ponto 2, falando suportando uns aos outros, pode ver que lá no versículo, 2 do Efésios 4, ele fala, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então esses 3 sentimentos vão nos ajudar a suportar uns aos outros. Mas irmã, nós não somos cristãos, como assim tem que suportar? Temos que suportar porque somos pessoas diferentes. Ainda não estamos perfeitos. Ainda não estamos na sua plenitude da perfeição. Ainda estamos em andamento. E esse andamento, esse processo ainda leva um tempo. E muitas das vezes eu posso sem querer pisar no seu calo nesse processo. E você precisa ter longo ânimo comigo e me perdoar. E eu preciso também te perdoar pelas situações que nós possamos viver, né? Então vamos lá, aqui no finalzinho aqui, nesse último ponto, ele vai falar agora no 3, que é o perdão como premissa do amor. Então, só consigo perdoar porque eu amo. E assim é também Deus. Deus nos perdoa porque Ele nos ama. A Bíblia fala assim, que mesmo quando nós éramos pecadores, Ele já nos amava. E é por isso que ele veio a esse mundo. Ele não veio, não esperou a gente ficar santo, bom, maravilhoso, lindo, já perfeito para vir a esse mundo para morrer por nós. Mas pelo contrário, ele já veio, e quando ele veio, ainda estávamos no pecado, ainda vivenciamos o pecado, né? E ele agora, quando vem, morre na cruz por nós, nos salva, nos regenera para que a gente possa ter uma nova vida, para que a gente possa viver essa nova vida digna, conforme a nossa vocação. Né? Essa vocação celestial que Deus nos deu de sermos agora participantes das bênçãos celestiais. Então, aí diz o perdão como premissa do amor, porque só podemos perdoar se realmente amarmos. Agora, a conclusão para nós terminarmos a nossa lição, eu vou ler toda porque eu achei extremamente assim simples, falando tudo, né, que a lição precisava falar, e traz esse punhado, né, da lição. Hoje está meio complicado, engasgando. Esse punhado da lição na conclusão, onde a gente vai entender o quanto nós precisamos ter essa virtude, essas 3 virtudes na nossa vida. Lê comigo aí na lição. Se você não tem lição, acompanhe aí. Diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios, e quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Tá vendo que benção? Então, se existe conflito entre nós ainda, se existem situações entre nós, como a palavra de Deus muitas vezes fala, né? Que nós às vezes fazemos a ofensa, nós mesmos já levamos em juízo o próprio irmão diante de gentios e ímpios e querendo nossa justiça e querendo, né? Não, mas não é esse sentimento que Jesus nos ensinou, muito pelo contrário, ele nos ensinou a sermos um só, a vivermos em unidade, suportando um ao outro, carregando cada um o fardo do outro, ajudando um ao outro, não tendo, né, tendo o outro superior a si mesmo, para que nós não venhamos nos engrandecer. Então esses 3 sentimentos, né, essas 3 virtudes que o Espírito Santo trabalha dentro de nós precisamos deixar, liberar, que o Espírito Santo trabalhe, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade, para que a gente possa refletir a glória de Deus e ter essa comunhão, essa bênção de viver essa comunhão como povo de Deus. Você imagine só quantos conflitos, quantas situações poderiam ser evitadas entre o povo de Deus se nós tivéssemos essas 3 virtudes, né? Com certeza viveríamos muito mais em paz se nós pudéssemos vivenciar essas coisas. Então, que cada crente possa deixar desenvolver isso em você. Cristo quer desenvolver isso em você. Deixa Deus desenvolver isso em você para que a gente possa viver como um verdadeiro povo de Deus, como um verdadeiro corpo. Não existe a orelha gritando, brigando contra o nariz, nem gritando, brigando contra os pés, nem a cabeça, né? Ou senão os braços brigando contra o corpo, mas ao contrário. Todos trabalhando juntos,
tendo Cristo como cabeça e deixando Ele guiar as nossas vidas e nossos dias até o fim dos tempos, né? Sendo o corpo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui de novo para juntos estudarmos mais a palavra do Senhor. Continue estudando a lição e logo, logo a gente muda de lição e vamos ver o que nos espera no próximo trimestre. Amém? Deus abençoe os irmãos.